dia, é a Fátima Veríssimo. Muito bom dia. Que é precisamente a secretária técnica da raça Limousine, da Associação de Criadores de Limousine, a chamada ACL. Exatamente. Muito bem. Então, muito se fala da raça Limousine. A raça Limousine, que está sempre patente nos grandes eventos, também está patente aqui, como já tivemos a oportunidade de verificar, e certamente todos os visitantes já observaram, porque está sempre normalmente em grande plano, e justamente porque é uma raça que merece, não é? Nós acreditamos que sim e fazemos um grande esforço. A Associação de Criadores de Limousine é uma associação nacional, com uma dispersão de criadores a nível de Portugal continental e da região autónoma dos Açores também já bastante forte, e uma das responsabilidades da associação é a promoção da raça e, portanto, temos feito algum esforço ao longo destes anos para estar presente nos principais eventos agropecuários nacionais e tentamos dinamizar e contribuir para enriquecer esses eventos. Aqui na Ovibeja, este ano temos a exposição de bovinos, temos o nosso stand institucional, em que estamos continuamente disponíveis para prestar qualquer informação que o público pretenda sobre a raça ou sobre os animais em exposição. Temos também um pequeno restaurante que está a promover a carne Limousine, Portugal Premium, neste caso, carne de origem de animais de raça pura Limousine, inscritos no livro genealógico, que respeitam todas as regras que estão especificadas no caderno de especificações dessas raças e que também respondem aos critérios de certificação. Portanto, este ano, nesta edição da Ovibeja, é apenas exposição de bovinos. Em edições anteriores já tivemos aqui o nosso concurso de jovens, quem sabe não o voltaremos a repetir aqui em edições futuras. Muito bem. Começaríamos também, exatamente por aqui, a Fátima Veríssima é secretária técnica. Para quem não se apercebeu ainda muito bem, o que é ser secretária técnica? Quais é que são as suas funções, portanto, nesta raça? A raça Limousine tem atribuído, na altura, pela Direção-Geral de Pecuária, foi atribuído-lhe a responsabilidade de gerir o livro genealógico da raça. O livro genealógico da raça não é mais do que onde estão reunidos todos os registros de uma raça, em termos de genealogias, em termos dos dados técnicos todos que recolhemos. O secretário técnico tem a responsabilidade imensa de gerir e verificar que tudo o que é registado tem rigor e está de acordo com a veracidade. E depois tem também a responsabilidade de fazer um plano de orientação do programa de melhoramento da raça. Portanto, orientar qual o caminho, quais as características que devemos dar mais valor para fomentar o melhoramento da raça. Portanto, e em que sentido é que tem esta raça vindo a melhorar nos últimos anos? Esta raça é uma raça que nós temos trabalhado no sentido de manter um equilíbrio entre as qualidades maternais e as qualidades cárnicas. A raça Limousine é uma raça não autóctone, mas uma raça aleitante, portanto, aleita para dar leite ao seu vitelo e o vitelo vai transformar o leite em crescimento, em músculo e no produto final, que é a carne. Portanto, aquilo em que temos trabalhado é tentar manter as características da raça, que são aquelas que lhe dão mais valia e pela qual é mais conhecida e preferida pelos vinicultores, nomeadamente a facilidade de partos e a fineza do osso. Esta última característica, que está diretamente ligada ao rendimento de carcaça, ao rendimento de carne e, finalmente, ao rendimento de peças nobres e de qualidade da carne. E, portanto, é um bocadinho o trabalho difícil de se fazer no sentido de melhorar a raça, de manter este equilíbrio entre as qualidades maternais e as qualidades cárnicas. Nós estamos a falar de animais. Diga-me, suponho que não seja propriamente fácil lidar com todo este melhoramento, porque melhoramento não é alteração, não são alterações. Tem que haver todo este rigor. Aliás, sendo uma raça, tem que ser preservada, não é? Exatamente. Portanto, tem que haver um controle muito apertado. Sim, aqui também temos já um património genético nacional bastante importante. A raça tem registros oficiais de ter entrado em Portugal em 1940. A Associação de Criadores de Limousine foi criada em 1989 e começou esta recolha de dados nas explorações dos criadores que têm a raça, pelo menos esta recolha do crescimento dos animais, os pesos dos animais, a avaliação morfológica das suas características morfológicas, desde 1994. E, portanto, aqui a principal responsabilidade que temos é efetivamente recolher o máximo de dados, com o maior rigor possível, para termos dados sobre a raça e para vermos, de acordo com o objetivo de produção para que usamos a raça, quais os
as características que devemos dar mais importância e, portanto, é precisamente essa a tentativa diária do nosso trabalho. É claro que são animais de grande porte, mas são animais que respondem muito bem ao maneio e ao contacto com o humano e habituam-se facilmente a esta rotina de ir aos parques de contenção e à manga para recolhermos os pesos, para os avaliarmos morfologicamente, para os identificarmos eletronicamente, hoje em dia que é uma regra obrigatória da legislação nacional, qualquer raça bovina pura, qualquer espécie neste caso, da espécie bovina tem que estar obrigatoriamente identificada eletronicamente, portanto, também para manter um bocadinho a rastreabilidade e a identificação do animal sempre, e portanto todas essas ações que fazemos nas explorações dos criadores que pertencem ou que estão ligados ao livro genealógico e ao programa de melhoramento são feitos com uma rotina periódica e são fáceis de fazer de um modo geral. Hoje em dia também a tecnologia já ajuda, as condições físicas das mangas já ajudam, o profissionalismo constante e crescente dos criadores também acho que tem ajudado bastante a que consigamos recolher esses dados todos de maneira rigorosa e que nos permitam ter cada vez, continuar a ter bons dados da raça. Quando falamos em raças, vem sempre ao de cima este chavão autóctones, raças autóctones. Não é o caso de Limousin? Não, a raça Limousin é uma raça que tem origem em França, mas tal como já referi, já tem em Portugal há bastantes anos. Portanto, já tem um património genético nacional bastante importante. E é uma raça que está difundida nos 5 continentes, pelo mundo inteiro. E, portanto, é uma raça que tem características que lhe têm permitido precisamente isso, adaptar-se facilmente a qualquer meio ambiente, em termos de condições climáticas. É uma raça rústica e é uma raça que tem interesse do ponto de vista produtivo. Portanto, em termos do setor agropecuário, é uma raça que nós consideramos que tem bastante interesse nacional, quando usada, quer em linha, quando utilizada ou produzida em linha pura, como em cruzamento, que traz mais valias à rentabilidade das explorações que a utilizam, por causa da performance e da produtividade dos animais. Portanto, para termos uma ideia da presença desta raça em Portugal, apresente-me assim alguns números que possa, para termos uma ideia mais consistente. Neste momento, na Associação de Criadores de Limousin, nós temos 311 criadores ligados ao livro genealógico, a nível nacional, continental e região autónoma dos Açores. Temos dentro do livro genealógico fêmeas, mães, fêmeas reprodutoras, cerca de 6.700 fêmeas, mas em termos de estatísticas de censos do SNIR, do Sistema Nacional de Identificação e Registro Animal, temos quase o dobro dessas fêmeas em Portugal, temos cerca de 14.000. Portanto, há aqui muito potencial de chamar e de fazer ver os bovinicultores do interesse de estarem ligados ao livro genealógico e ao programa de melhoramento, mas também há muita gente que utiliza a raça para o cruzamento e tem apenas os reprodutores machos a cruzar as suas fêmeas cruzadas de carne ou mesmo algumas fêmeas das raças autóctones, porque vai, de alguma maneira, equilibrar ou acentuar algumas características em termos de precocidade, em termos de crescimento, em termos de conformação, de peso dos animais e depois também de rentabilidade económica. E, portanto, apesar de não sermos uma raça autóctone, acho que somos uma raça de interesse nacional bastante importante. Ainda mais quando se fala hoje também das exportações que existem. Eu creio que é uma raça que tem tido bastante... tem sido selecionada e tem motivado muitos criadores a optar também por ela, porque dá mais valia, porque há procura efetivamente no mercado de animais cruzados de Limousin ou de raça pura Limousin. Já elencou aí algumas particularidades desta raça, mas deixe-me que lhe pergunte. Consta-se que tem uma determinada ou muita, digamos, facilidade em termos de partos rápidos. É também uma das boas características desta raça. Não é? É uma das características pela qual é mais apetecida pelos bovinicultores. O ato do parto é um ato em que se corre alguns riscos, não é? Tanto para a mãe como para o bezerro, e se esse correr da maneira mais fácil, tanto para a vaca ou novilha como para o bezerro, melhor, porque permite que o bezerro seja mais vigoroso, portanto, que não sofrendo com o ato do parto, não é? Se levanta logo, começa a mamar mais facilmente, tem mais vigor e permite toda essa aceitação, também a ligação mãe-bezerro, que se faça mais facilmente. E, portanto, essa é mesmo uma característica que queremos manter, garantir que se mantém na raça Limousin, porque é efetivamente uma das suas maiores vantagens. Para conhecermos melhor este animal, portanto, a raça concretamente, nós estamos a apresentar algumas de quando em vez, mas já lá iremos também ao pavilhão, onde vocês têm exposta a raça Limousin, mas o que lhe pergunto é, e para termos uma ideia mais aproximada da realidade e fazendo aqui uma contextualização, esta raça, o animal em si, ele é muito diferente
de outras raças, nomeadamente das raças autóctones que existem em Portugal? Como é uma raça que já está sujeita à seleção a nível europeu ou mundial há vários anos também, e tem sido bastante incidente essa seleção e esse melhoramento. É uma raça que apresenta maior conformação muscular. Quando olhamos para um bovino da raça Limousin, vemos que o animal tem no quarto posterior um bom arredondamento da nádega, tem uma boa largura de nádega. Em termos musculares, é uma raça mais exuberante comparativamente com algumas raças autóctones. E depois a fineza doce também, portanto essa proporção no próprio corpo do animal de ser fino doce e ter bastante músculo permite-te gerar mais carne no produto final, que é a carne. E portanto nesse aspecto são animais que dão depois mais rendimento e comparativamente com algumas raças tem essa particularidade e essa situação bastante positiva. Muito bem. Permita-me também uma questão que nos chegou aqui de um dos nossos seguidores, que pergunta, ou melhor, gostava de saber portanto, quais são os trâmites legais para registar como cruzada de limusine, em vez de registar cruzado de carne. Ok, então, Percebeu a pergunta? Percebi perfeitamente. Qualquer bovinicultor, quando vai registrar um nascimento de um animal, utiliza essa plataforma do Sistema Nacional de Identificação e Registro Animal, o SNIRA, dentro do site do IFAP, e tem que escolher lá a raça. Portanto, começa por pôr que é um bovino de carne, pode pôr que é cruzado de carne, mas depois pode pedir raça especial. Tem lá uma listagem de raças que existem devidamente aprovadas e reconhecidas pela DGAV. A Limousin é uma delas, ou o cruzado Limousin, que são essas duas raças, raça Limousin e cruzado Limousin, que são da responsabilidade inteiramente da ACL de validar os animais com essas raças. Para tal, basta, quando está a dar o nascimento, fazer um vistezinho no pedido de raça especial e pôr à frente raça Limousin. Assim que submete esse nascimento, no site do IFAP, a Associação de Criadores de Limousin recebe automaticamente uma notificação por mail, diretamente do site do IFAP, com esse nascimento que foi submetido, e vai verificar se o nascimento com os dados declarados desse bovinicultor cumpre uma série de requisitos e vai validar nessa mesma plataforma o animal como cruzado Limousin. Para ser cruzado Limousin, um bovino tem que ter ou a mãe ou o pai, um dos progenitores de raça pura Limousin, e tem que se verificar que, no caso, na grande maioria dos animais, é o pai, que é o reprodutor de raça pura Limousin, na grande maioria dos animais cruzados. O produtor tem que preencher o campo do pai, porque não é um campo obrigatório. Quando vamos dar um nascimento de um bovino cruzado, se não quisermos esse pedido de uma raça especial, pode não ser obrigatório preencher o campo do pai, mas aqui, se for o pai o progenitor, que é puro e que vai dar a nomenclatura de cruzado dessa raça pura, tem que preencher o pai, e nós depois vamos verificar se o pai efetivamente está na mesma exploração do que a vaca, para poder haver existência física de ambos, ou portanto houve cobrição, e validamos. E portanto é simples, é muito simples. Qualquer bovinicultor está perfeitamente familiarizado com essa questão legal obrigatória de declarar os nascimentos, e é só fazer esse vistezinho no pedido de raça especial e pedir raça cruzado Limousin. Portanto, aqui ficou o esclarecimento para o nosso seguidor, ainda bem que o fez. Muito obrigado por ter colocado esta questão. Para terminar, Fátima, há pelo menos duas características da vossa dinâmica, portanto, da Limousin, da associação, neste caso, a Associação de Criadores Limousin. Vocês têm uma revista muito bem composta. E depois têm, enfim, vocês estão sempre com muita dinâmica em termos de disposição de exemplares. Penso que também estão neste momento na feira que está a decorrer na FIAP, em Estremoz também, onde tem aí reprodutores. Exatamente. Muito bem. Este ano na FIAP realizou-se ontem, precisamente no dia de ontem, o 33º Concurso Nacional de Jovens Reprodutores da raça Limousin. Portanto, são animais dos 8 aos 20 meses de idade, que vão concorrer entre si por secções de idade. Vão todos a ringue, conduzidos pelo seu criador ou proprietário, apresentados à reata, com o máximo de 3 meses de idade de diferença, vão por secções de idade, permitindo assim que as pessoas, tanto o público como os próprios criadores que participam no concurso, consigam ver as diferenças entre os animais e a potencialidade da raça, e permite também facilitar o papel do juiz ao julgar e em classificar o animal que considera com melhores características comparativamente com o outro que poderá ter um bocadinho menos. Portanto, estes eventos são
cruciais, porque permitem promover a raça junto do público, junto dos bovinicultores, mostrar as características da raça, tanto em termos raciais. A raça Limousin é uma raça que nós dizemos que tem coloração flava, ou seja, aquela pelagem que varia um bocadinho entre o castanho e o vermelho, daí essa denominação. É muito reconhecida e característica porque tem as auréolas branquinhas à volta dos olhos do focinho, permite dar uma expressão bastante interessante aos bovinos. Depois é analisada em termos das suas principais componentes, a parte funcional, das patas, da linha do dorso, a funcionalidade dos próprios animais, depois a parte muscular muito importante, diretamente ligada à carne, não é? À conformação muscular, à quantidade de músculo, quantidade de carne, e depois a parte esquelética, que é o porte do animal, o comprimento do dorso, as suas larguras esqueléticas dos ossos mesmo, permite a sua sustentabilidade também, e é com base nisso que é classificado os animais no concurso. A raça Limousin, como já tínhamos referido, a ACL tem feito um esforço muito grande na promoção da raça e a manter a sua presença nestes eventos do setor agropecuário, mas há muitos outros projetos e muita atividade mais que queremos fazer. Temos também, estamos inseridos com alguns parceiros em vários projetos que esperemos que venham a ser aprovados e que venham a ser rapidamente colocados em prática. Pode dar algum exemplo? Posso dar e gostaria muito de dar o exemplo. Nós já realizámos testagens de machos, ou seja, nós fazemos o trabalho técnico e recolha dos dados nas explorações dos criadores. Mas aí, quando recolhemos os dados, há alguma diferença no maneio alimentar de cada exploração, nas dimensões da exploração, às vezes maneio geral, maneio sanitário. Aqui nas testagens, nós queremos levar os animais de diferentes explorações, diferentes linhas genéticas para o mesmo espaço físico e compará-los e ver efetivamente, tendo eles linhas genéticas diferentes, vindo de explorações diferentes, como é que eles se comportam quando sujeitos às mesmas condições. Portanto, temos previsto, esperemos que não falhe, que até ao final do ano consigamos fazer uma testagem de machos no Centro de Melhoramento de Raças do Fundão. A Associação de Criadores de Limousin está a participar em alguns projetos com o município do Fundão, também com a Escola Superior Agrária de Castelo Branco, e, portanto, nesse Centro de Melhoramento de Raças do Fundão, contamos até ao final do ano retomar a testagem de machos, do qual já fizemos 3 edições, mas queremos avançar nesse sentido, até para podermos recolher mais informação sobre a eficiência dos animais, sobre até a componente alimentar, poder estudar até, quem sabe, no futuro também diferentes tipos de alimento, para ver também as emissões e tentar ir um bocadinho usar a tecnologia para nos dar cada vez mais dados da raça também nesse âmbito da eficiência alimentar, da rastreabilidade, de controlar o animal desde o seu nascimento até que chega à carne aos supermercados. Também temos alguns projetos em marcha nesse sentido da rastreabilidade, de darmos garantias ao consumidor e para o consumidor poder saber um bocadinho mais da história do bovino e da carne do bovino que está a ingerir. Muito bem, Fátima Veríssimo, gostei muito de falar consigo, realmente é sempre muito agradável conhecermos de forma mais profunda uma raça, e esta em especial, a raça Limousin, como acabou de referir, que está muito bem implementada e chama muita atenção onde quer que esteja. Quando os exemplares aparecem em qualquer evento, são sempre muito cobiçados, justamente por esta e outras razões que foram aqui justamente apontadas. Fátima Veríssimo, muito obrigado. Muito obrigado a nós pelo convite feito e bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Ora bem.